Creio que é comum a tendência de receitarmos para outros remédio que nos curou de alguma enfermidade. Talvez a palavra não deva ser receitar, mas indicar, recomendar. Se alguém chega para você dizendo que está com um certo mal, com um certo problema, que você já teve e passou por um certo tratamento ou tomou um certo remédio e ficou curado e sentiu-se melhor, a tendência é você passar isso para outras pessoas. Creio que Isaías teve a mesma tendência, depois de ter passado pela experiência de purificação que nós meditamos ou pregamos hoje pela manhã. O remédio serviu para ele. Ele ficou purificado do seu pecado. E ele quis que os outros de sua nação, que os outros de sua terra, também experimentassem o mesmo remédio. A ideia é, o que Deus fez comigo, Ele também pode fazer com outras pessoas. Então eu me disponho a comunicar a mensagem dele para outras pessoas. Isso está no texto do capítulo 6 do livro de Isaías, o texto que nós temos estudado. E uma pergunta que pode surgir é por que Isaías só narra o seu chamado aqui no capítulo 6. Comumente nos outros profetas, o chamado, a narrativa do chamado aparece logo no início, em Ezequiel, Jeremias e outros profetas. A narrativa do seu chamamento, quando ela é descrita logo no início do livro. Isaías escreveu esse livro depois de ter terminado o seu ministério profético. Então, suas profecias foram proclamadas, foram faladas. E talvez tenham sido escritas ali, uma profecia aqui, outra profecia ali, e ele tinha aquela coleção, então, de escritos proféticos, algumas que ele recordava mentalmente. Quando ele concluiu o seu ministério profético, no final do reino de Ezequias, a morte do rei Ezequias, ele começou com Uzias, o último ano de Uzias, passou por Jotão, Acás e Ezequias. Então, quando Ezequias faleceu, ele conclui o seu ministério, mais de 50 anos de ministério profético. E aí, durante o tempo do reinado de Manassés, ele decide reunir essas profecias e escrever. Então, e ele fez isso seguindo uma ordem que não foi uma ordem cronológica. Ele coletou, então, suas profecias e não deu a elas uma ordem cronológica. Ele deu a elas uma ordem de um certo enredo. Então, nos primeiros 5 capítulos, ele apresenta o que é o tema que vai permear o restante do livro. Então, ele mostra aqueles temas dos quais ele vai discorrer durante todo o livro, que é o litígio que Deus tinha com o seu povo. O litígio que o Santo de Israel, o soberano, o Deus incomparável, tinha contra a sua nação, o povo de Judá e de Jerusalém. O juízo que ele traria por causa da desobediência daquele povo e também a promessa de redenção. Se você ver com atenção, você vai notar que há um paralelo. O capítulo 1 e o capítulo 5, daqui nas nossas versões aparecem como capítulo 1 e 5, nós temos a descrição da desobediência, do estado da nação, a nação em desobediência, em revolta contra Deus, e o anúncio do juízo de Deus, certo? No meio, você tem uma construção muito bem feita dos capítulos 2, 3 e 4, onde no capítulo 2, ele fala nos versos 2 a 4 as promessas de restauração, e no capítulo 4, promessas de restauração de novo. E no meio,
novamente profecias de juízo, anúncios de juízo. Então você tem juízo, restauração, juízo, restauração, juízo. Então ele constrói assim, nesse artifício literário, o início do seu livro. E depois de apresentar essa parte como uma introdução, depois de anunciar então esses temas gerais, ele fala do seu chamado. E ele coloca o chamado aqui com uma intenção muito clara, dizer, olha, vocês estão em pecado e vocês estão sob ameaça de juízo, mas ainda há esperança. Porque eu estive nessa situação de vocês. Eu também estive em pecado. Eu sou um homem de lábios impuros, como vocês são uma nação de lábios impuros. Havia um ai contra mim, uma sentença de condenação contra mim, como há contra vocês. E eu fui purificado do meu pecado pela graça de Deus. Deus fez uma expiação do meu pecado. E o que Ele fez comigo, Ele pode também fazer com vocês. Se houver arrependimento, o que Deus fez comigo, Ele pode fazer com vocês. Então esse é o propósito de Isaías ao narrar sua chamada depois da introdução do livro. E essa narrativa da chamada tem duas partes, como eu já mencionei pela manhã. Nos versos 1 a 7, é a sua experiência de purificação, e nos versos 8 a 13, a missão que Deus lhe dá. Nós tratamos pela manhã da experiência de purificação, nos versos 1 a 7, agora vamos tratar da missão. Mas para facilitar o entendimento, nós faremos a leitura completa do capítulo. Então, Isaías, capítulo 6, nós leremos dos versos 1 a 13. Isaías 6, 1 a 13, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada.
e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Oremos. Senhor, vem falar conosco. Que através da Tua palavra, nós venhamos a perceber o Teu poder real, o Teu amor, a Tua graça e também a Tua santidade. Não permita que esta palavra, ao invés de tornar o nosso coração sensível, disposto a Te seguir, o endureça. Abre os nossos ouvidos e olhos para contemplarmos as maravilhas das Tuas instruções. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Isaías, como mencionei de manhã, estava um dia no templo, ali no ano que poderia ser em torno do ano 740 a.C., e enquanto ele assistiu o culto no pátio do templo em Jerusalém, Deus se revelou a ele. Deus se manifestou a ele. E se manifestou como Rei Supremo, como Rei Altíssimo, como Rei incomparável. Como Rei que está acima de tudo e de todos. Num trono alto e sublime. Num Rei pleno que preenche tudo. Que só a cauda então de sua veste majestosa, de sua veste real, só as franjas daquela veste, só a cauda daquela veste cobria todo o templo, mostrando sua grandeza e sua glória. E havia seres celestiais, incandescentes, feitos como que de fogo, chamados de serafins, que mesmo sendo seres sem pecado, não conseguiam olhar para a santidade de Deus, mas usavam 2 de suas asas para cobrir os seus olhos, 2 de suas asas para cobrir o seu corpo, e as outras 2 para voar. E a tarefa desses serafins era proclamarem uns para os outros, uns falavam e outros respondiam, dizendo que santo, santíssimo, supremamente santo, isso é distinto, incomparável, inigualável, era o Senhor dos exércitos. E os outros respondiam, e a terra está cheia de sua beleza, está cheia de sua majestade, está cheia de sua glória. Diante do cântico desses serafins, os batentes da porta do templo tremeram, se moveram, e aquele templo se encheu de fumaça, que era uma das formas da Bíblia manifestar uma manifestação de Deus. Quando Deus se fazia presente, a terra tremia e se enchia de fogo ou fumaça. E diante desta visão, Isaías também se enxerga como ele realmente era. Diante da santidade de Deus, ele percebe que ele era um impuro, ele percebe que ele era um pecador, ele percebe que ele vivia numa sociedade impura, e ele mesmo não tinha se mantido santo, não tinha se mantido distinto dessa sociedade. Ele mesmo tinha copiado os costumes errados, os costumes pecaminosos. Ele era impuro, o povo no meio do qual ele vivia era impuro, e por causa disso, ele estava condenado. Ele estava perdido. E é isso que ele diz: ai de mim, coitado de mim, eu estou perdido, eu estou condenado, eu estou destruído, porque eu tenho lábios impuros, eu sou uma pessoa impura, e eu habito no meio de uma nação impura, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Mas Deus graciosamente toma a iniciativa de purificar Isaías, de ao invés de destruir e excluir Isaías da sua presença,
de aproximá-lo, trazendo uma purificação. Então um dos anjos, tendo uma pinça bem grande, uma tenaz, se aproxima do altar, que era o altar de incenso, de onde eram colocados brasas ardentes feitas de pedras ardentes, pedras em fogo, e despejado então o incenso para purificar a casa, para dar um odor agradável à casa e fazer uma fumaça também, para impedir que a presença de Deus no Santíssimo Lugar passasse para o santo lugar do templo. Aquele serafim então vai até aquele altar, e usando então uma pinça grande, ele pega uma daquelas pedras, vai até Isaías, coloca nos lábios de Isaías e diz: pronto, seu problema está resolvido, seu pecado foi purificado, foi afastado de ti, teu pecado foi expiado e você está perdoado. Depois disso então, Isaías é chamado para ser um proclamador da palavra de Deus, para ser um profeta. E o proclamador da palavra de Deus deve aceitar certos desafios. O proclamador da palavra de Deus deve estar disposto a enfrentar certos desafios. E com base então na segunda parte de capítulo 6, versos 8 a 13, eu quero destacar 4 desafios. O primeiro é o desafio de representar Deus, de ser um representante de Deus. Depois que o problema do pecado foi resolvido, depois que ele foi purificado do pecado, ele foi perdoado, então ele ouviu a voz de Deus. Então Deus falou com ele. Até então, ele só ouvia o cântico dos serafins. Mas agora, ele escuta Deus falando. Ele ouve a voz de Deus. E Deus diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Se você ler com atenção, você vai verificar singular e plural misturados nesta frase. A quem enviarei? Uma pessoa falando. E quem há de ir por nós, se referindo a mais de uma pessoa. Aqui é um daqueles textos do Antigo Testamento que pré-anunciam, que dão indícios da doutrina da Trindade. Deus como um só ser, como essência, ele é singular, só uma. Mas um Deus com uma pluralidade de pessoas. E no próprio livro de Isaías, mais na frente, nós vamos ver isso. O Deus Pai, o servo do Senhor e o Espírito do Senhor. Então, quando Deus diz: a quem enviarei? A quem eu vou mandar como um representante autorizado, falando em nosso lugar? Quem há de ir por nós? Quem há de ir nos representando? O proclamador do Evangelho é um representante de Deus, e para proclamar o Evangelho é necessário aceitar este desafio. Isso é muito claro na própria palavra profeta no Antigo Testamento. A palavra profeta significa porta-voz, aquele que leva uma palavra que não é sua, é uma palavra de outra pessoa. Ele retransmite uma mensagem que não foi criada por ele, que não foi inventada por ele, mas que ele tem a responsabilidade de transmitir de outra pessoa. Isso fica bem explicitado lá no livro de Êxodo, nos capítulos 4, 14 e 15 e Êxodo 7, 1. Ali é o chamado de Moisés. E diferente de Isaías, que logo se prontifica, Moisés resistiu. Moisés ficou apresentando desculpas. O povo não vai me aceitar. Eu não consigo falar. Eu tenho problemas de língua. Eu não sou uma pessoa articulada, uma pessoa capaz de falar de modo articulado. Eu sou uma pessoa assim, assado. Eu não vou conseguir.
E num último momento, Deus diz: não é Arão teu irmão? Sim, pois ele vem ao teu encontro, eu falo para você, e você fala para Arão, e Arão fala para Faraó. É assim que vai ser. Já que você acha que não pode falar, vamos fazer assim. Eu falo para você, você fala para Arão, e Arão fala para Faraó. Aí quando chega no capítulo 7 de Êxodo, Moisés repete a mesma coisa. Olha, não me mande não, manda outro aí, porque eu não sei falar. Aí Deus diz para Moisés: você vai fazer o papel de Deus, e Arão será o teu profeta. E aqui fica explicitado o que é um profeta. E no verso 2, Deus ainda diz: eu vou falar contigo, você fala para Arão, e Arão fala para Faraó. Então essa é a ideia de um profeta. Um profeta é um porta-voz, um representante de Deus. Alguém que recebe diretamente a palavra de Deus e retransmite essa palavra. É um representante de Deus. Mas mesmo aqueles que não são profetas, hoje, por exemplo, um pregador do evangelho, como eu estou pregando aqui, é diferente de ser um profeta. Um profeta, como eu disse, ele ouve diretamente de Deus. Deus fala com ele através de uma visão ou de um modo audível. Não é o caso. A palavra que eu estou transmitindo para vocês, ela é mediada pela Bíblia, certo? Que é a palavra de Deus. Então, a profecia aqui, o papel de profeta aqui não é cumprido por mim, é cumprido pela Bíblia. Ela é a profecia. Ela é a porta-voz de Deus. A pregação é profética enquanto ela refletir a Bíblia. Não o pregador é profeta. A pregação é profética porque ela reflete a profecia, a palavra que está na Bíblia. Mas hoje, todo pregador do Evangelho, mesmo sem ser profeta, fala em nome de Deus. Ele tem que aceitar a responsabilidade de ser um representante de Deus. E isto fica claro no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19. Quando o apóstolo Paulo diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse texto de Paulo tem vários paralelos com aquele texto de Isaías. Primeiro, mostra como o problema do pecado foi resolvido. Então, como é que o problema do pecado foi resolvido? Como é que a nossa exclusão da presença de Deus, por causa da santidade de Deus, foi resolvida e houve uma reconciliação através de Cristo. Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo. E Deus fez Jesus Cristo receber a penalidade do pecado que devia cair sobre nós. Ele que não conhecia pecado, foi feito pecado em nosso lugar. E assim, Deus não mais lançou em nossa conta, não mais imputou em nós os nossos pecados, mas lançou esses pecados na conta de Cristo. E agora, nós podemos proclamar às pessoas
como embaixadores, como representantes de Deus, anunciar para elas: é possível você ter o seu pecado perdoado, é possível você se reconciliar com Deus, é possível você sair da situação de condenação e de inimizade contra Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. O proclamador do Evangelho tem que aceitar esse desafio de ser um representante de Deus, de falar em nome de Deus. E toda vez que você anuncia o Evangelho para alguém, proclama esse Evangelho de Deus através do seu Filho, oferecendo a reconciliação, oferecendo o perdão ao mundo, oferecendo o perdão às pessoas, você está representando Deus. Você está proclamando uma mensagem que é de Deus. Voltando a Isaías 6, Isaías aceita o desafio. Então, quando ele escuta Deus falando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele se dispõe: eu estou aqui, eis-me aqui, eu estou aqui, pode me mandar, pode me enviar. Eu quero ir proclamar a esse meu povo que é de impuros lábios, conforme ele mesmo havia dito, a esse povo que está na situação em que eu estava, tendo um ai sobre eles, tendo uma sentença de condenação sobre eles. Eu estou disposto a ir. Pode me mandar que eu vou, pode me enviar que eu vou. Notamos disposição e submissão. Eu estou aqui, mas eu só vou se o Senhor me mandar. Eu só vou se o Senhor me enviar. Eu estou aqui, me envia. Esse é o primeiro desafio. Aceitar o desafio de ser um representante de Deus, de representar Deus, ter consciência disso. Isso deve zelar tanto a se restringir à mensagem de Deus, como a ter uma vida que de fato represente Deus. Nós temos nos últimos dias escutado de pessoas que têm este encargo de proclamar o Evangelho, mas que não aceitaram esse desafio de serem representantes de Deus, de perceberem, de terem a consciência de que representavam Deus. E com seus atos de vida, com decisões tomadas, deixando-se levar por ganâncias ou qualquer outra coisa, tornaram-se escândalos para o Evangelho. Não representaram bem o nome de Deus. Mas o proclamador do Evangelho precisa ter esta consciência, aceitar esse desafio, que é um representante de Deus. Segundo desafio que ele tem que aceitar, é que ele vai proclamar uma mensagem que não é agradável. Ele tem que saber que ele vai proclamar uma mensagem que não é agradável. Deus então responde para Isaías: então vai, já que você está disposto, vai. Agora você não vai proclamar o que você quer, você não vai dizer o que você acha, você não vai dizer as tuas palavras. A mensagem que você vai dizer a este povo é: eles ouvem, mas não entendem. Eles veem, mas não percebem. Você vai dizer a este povo que eles estão com os ouvidos tapados, com os olhos fechados. E isso porque eles não querem ver. Eles não querem entender. Não é que há algum problema na audição, algum problema que dificulta que eles possam ouvir os sons e as palavras. Não é isso. É que eles não querem. Eles simplesmente não querem ouvir. Não é que eles têm algum defeito nos olhos, algum problema de visão que não conseguem enxergar. Não é isso. É que eles não querem enxergar. Esta profecia, inclusive, esta palavra, já foi dita no livro, no capítulo 1, nos versos 3 e 5, quando Deus diz: o boi conhece o dono,
O jumento conhece também a sua manjedoura, o dono que lhe dá comida. Mas o meu povo não. O meu povo é pior do que o boi, é pior do que o jumento. Não tem entendimento. O meu povo continua sem querer entender. Agora, Isaías fez de tudo para o povo entender. O problema não estava no proclamador. O problema não era que Isaías tinha uma mensagem cheia de mistérios, cheias de coisas obscuras, ou que ele não explicava direito. Esse não era o problema. Isso fica claro no capítulo 28, versos 9 e 10. Em que é dito: a quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se diria entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados, aos que foram afastados dos seios maternos? Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. A ideia aqui é que Isaías explicava, dava um preceito aqui, dava outro ali, pregava de um jeito, aí ele percebia que o povo não entendeu, aí ele procurava um meio de tornar mais clara ainda a mensagem, de explicar a mensagem de um modo melhor. E sabe qual era a reação do povo? Rapaz, você pensa que a gente está no jardim da infância, é? Que você fica repetindo, e explica de novo e diz de novo, como se você estivesse ensinando criança. Essa era a reação do povo. O povo percebia que ele explicava bem. O que o povo não queria era obedecer. Esse é o problema. Descrença não é resultado de falta de entendimento. Descrença é resultado de não querer entender. Descrença é fruto da vontade e não do intelecto. O intelecto é necessário, nós vamos ver daqui a pouco. Mas a decisão final não é do intelecto. A decisão final é do coração. É o coração que bate o martelo no final das contas. É o coração que diz: eu não quero isso para a minha vida. É o coração que no final das contas vai dizer: não, isso aí eu não quero. Muitas vezes o intelecto entende, a mente percebe que é desse jeito, que isto é o certo, mas eu não quero. Eu não quero levar minha vida por isso. Eu não quero deixar minha vida, a vida que eu tenho, as escolhas que eu faço, trocar para seguir a Deus. Eu não quero. É disso que Deus está falando aqui. Vocês vão ouvir, vão ver, mas no final vão dizer não. Essa era a mensagem que Isaías tinha que proclamar. Em outras palavras, Isaías tinha que dizer para aquele povo: o coração de vocês é duro. Vocês não querem entender. E essa não é uma mensagem agradável. Uma mensagem agradável é dizer: vocês fazem coisas erradas, mas é porque vocês não entenderam direito. Vocês agiram errado, mas é porque ninguém explicou para vocês. Vocês têm até um bom coração, mas o meio em torno de vocês dificulta tudo. Vocês não tiveram exemplos, vocês não tiveram quem ensinasse. Agora, essa não era a mensagem que Isaías teria que pregar. A mensagem que Isaías teria que pregar é: vocês têm todas as condições para entender e crer. O problema é que vocês não querem. O problema está no coração de vocês. O proclamador do Evangelho precisa aceitar esse desafio de dizer para as pessoas: você é pecador. Você desobedeceu a Deus. E você não fez isso ingenuamente, não. Você escolheu fazer isso.
Você quis fazer isso. Você quis viver longe de Deus. Você não quis que Deus interferisse na sua vida. Você quis ser o dono da sua vida. Você escolheu mandar na sua vida. Você escolheu dirigir sua vida e revoltar-se contra Deus. É isso que você é. Um revoltado, um desobediente contra Deus. Um pecador. Como diz Efésios, alguém que está morto nos seus delitos e pecados. O proclamador do Evangelho tem que aceitar o desafio de pregar uma mensagem que não é agradável, é verdadeira. Como alguém que talvez esteja fora de forma e queira, então, melhorar sua condição de forma e de saúde, e consulta um médico, e consulta um profissional na área de educação física, e aí eles são bem francos: olha, você vai precisar parar de comer isso, comer menos, fazer exercício, tal, você vai ter que fazer tudo isso. E a pessoa então diz: eu sei que é isso, mas eu não quero. Eu quero continuar comendo o que eu como, acordando na hora que eu bem entender, fazendo exercício quando dá. E aí, não vai melhorar. Esse é o papel do proclamador do Evangelho. Mas o terceiro desafio é de saber que pode sofrer rejeição. O proclamador do Evangelho tem que aceitar o desafio de que ele pode ser rejeitado. Já que a sua mensagem não é agradável, ele pode ser rejeitado. E é isso que nós notamos no verso 10. Quando Deus disse que a mensagem de Isaías tornaria insensível, literalmente engordaria o coração do povo. Aí aqui a gente precisa entender bem, né, os problemas de um coração gordo. O que acontece com o coração quando ele fica muito gordo, cheio de gordura? Chega uma hora que ele simplesmente para. Isaías está usando essa linguagem, certo? A tua mensagem, de fato, vai engordar o coração desse povo. Agora, não é engordar no sentido saudável, entendam aqui, mas é engordar no sentido de endurecer, de tornar insensível, de aquelas artérias lá do coração ficarem esclerosadas, endurecidas, e chega uma hora que o sangue não pode mais circular e o coração simplesmente endurece. É isso que a tua mensagem vai fazer. Vai endurecer o coração, os ouvidos vão ficar pesados, os olhos cegos. E você nota que há uma repetição aqui em ordem invertida, né? Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha os olhos. E aí ele volta, só que começando pelo último. Para que não veja com os olhos, escute com os ouvidos e entenda com o coração. A ideia é que estas pessoas ficariam inertes, indiferentes para a mensagem. Não teriam a reação adequada à mensagem. A ideia é que provavelmente a missão de Isaías, nesse sentido, seria um fracasso. Ele pregaria, mas as pessoas não iam querer ouvir, não iam querer ver, não iam querer entender e crer. Não iam querer a salvação. Se salvação, Isaías, precisa disso aí, rapaz, da gente ouvir, da gente entender e da gente se converter e abandonar o nosso pecado, a gente não quer. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos perceber que isso aqui se cumpriu em vários momentos. Primeiro, se cumpriu na época de Isaías. A mensagem de Isaías não foi crida, e é o que a gente vai ver a partir do capítulo 7. Que não foi crida, ele falou, ele pregou, ele anunciou, mas o povo não quis. O povo quis continuar no seu próprio caminho. A mensagem de Isaías também vai se cumprir de modo mais drástico 100 anos depois dele, quando o Império Babilônico chega
e destrói Jerusalém e leva embora todo o povo de Judá. Mas a palavra de Isaías também vai se cumprir na época de Jesus. Veja no livro de Mateus, capítulo 13, versos 14 e 15. Na época de Jesus, Jesus diz: de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, Mateus 13, 14 e 15. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, e a ideia aqui é esclerosado. De mau grado ouviram com os ouvidos, e aqui você percebe o problema. Lá vem esse profeta de novo, rapaz, vem ele falar isso aí de novo, a gente não quer ouvir isso. Fecharam os olhos, não queremos ver isso. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Esse foi o problema na época de Jesus. Não é que Jesus não sabia pregar, não é que Jesus não sabia ensinar, não é que Jesus falava coisas assim que ninguém entendia. Não. As pessoas ouviam de mau grado, sem boa vontade. Jesus fez um bocado de milagres. Será que eles não viram? Viram. Quiseram entender? Não. O problema estava no coração. Não queriam se converter. Não queriam deixar seus pecados. Não queriam deixar seu estilo de vida. Não queriam. Queriam continuar com a mesma vida. Queriam continuar com os mesmos costumes. Queriam continuar gostando das mesmas coisas. Fazendo as mesmas coisas. Não queriam um Deus mandando na vida deles. Esse é o problema. No Evangelho de João, capítulo 12, versos 39 a 41. Vamos ler do 37 até o 41. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não crerão nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. João claramente aponta para Isaías 6 como a glória de Cristo. O que Isaías viu foi a glória de Cristo. Aqui também, no tempo de Cristo, a profecia se cumpriu. No tempo de Paulo, em Atos 28, 26 e 27, quando Paulo prega em Roma, anunciando então aos seus contemporâneos, naquela época na cidade de Roma, ele prega e o povo não quer aceitar. Aí Paulo diz no capítulo 28, verso 25, bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse, e aí Paulo repete o texto, vai a este povo e diz-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração desse povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam o coração, se convertam e por mim sejam curados. E em Romanos capítulo 11, verso 8, Paulo se referindo ao povo de Israel da sua época, diz a mesma coisa.
Geração após geração, essa palavra tem se cumprido. As pessoas não creem porque não querem crer. É um problema do coração. Elas têm ouvidos para ouvir, mas não querem ouvir. E quando escutam, escutam de má vontade. Elas têm olhos para ver, mas não querem ver. Tiram logo os olhos, eu não quero saber disso não. Elas têm entendimento para pensar, para refletir, mas elas não querem entender. E por que não querem? Porque não querem se converter. Porque não querem mudar de vida. Lembre-se disso. Se por acaso algum de nós aqui está tendo dificuldade com isso, lembre-se, há coisas na Bíblia difíceis de entender. Há sim, a própria Bíblia diz isso. Mas o Evangelho não está nisso não. Saber que você é pecador, que Deus é santo, e que Ele não pode aceitar o teu pecado, e que por isso Ele te condena, mas que Ele te ama e mandou Jesus Cristo morrer na cruz e pagar pelos teus pecados, e se você aceitar Jesus e segui-lo, você está salvo? Que dificuldade tem isso? Que mistério tem isso? Que coisas ocultas tem isso? Isso é fácil. Mas sabe por que você não quer seguir a Jesus? Porque você não quer deixar a sua vida. Você não quer deixar seus costumes. Você não quer deixar seu pecado. Você quer continuar sendo o dono da sua vida. Quer continuar fazendo da sua vida o que você bem entender. Aí você diz, mas eu não entendi. Mas eu não compreendi. Mas eu não entendi isso direito. Se algum de nós tem esse problema, pare e pense. O problema não está no seu intelecto. Não está. Você já ouviu essa mensagem do Evangelho muitas vezes. E se você parar e pensar, você vai ver que ela é claríssima. Alguns de nós, desde criança até, ouvimos isso. Com histórias ilustradas ainda. O problema é que a gente não quer se curvar. Não quer se converter. Não quer mudar de vida. Não quer abandonar o pecado. Se você tem parentes, filhos, pais, pai, mãe, cônjuges, que você já explicou, e eles dizem, não, mas eu não entendo isso, não, mas eu não entendo aquilo, não, mas eu não entendo aquilo. Saiba que o problema não é entendimento. Não é esse o problema. O problema é coração. O problema é vontade. É disposição para mudar de vida. Sempre que nos deparamos com alguém que o Evangelho foi apresentado de modo claro, e essa pessoa chegou a uma compreensão e não quer seguir, é porque há algum pecado ou pecados que ela não quer abrir mão. Ela não quer deixar. Ela prefere continuar segurando o seu ou os seus pecados. E a pregação da palavra de Deus faz isso. É isso que Deus está dizendo para Isaías. A tua palavra, a tua mensagem, a mensagem que eu te dei, vai desmascarar. Vai deixar claro para as pessoas que esse é o problema. Essa é a ideia de endurecer o coração. Não é que aquelas pessoas tinham o coração molinho, pronto para crer em Deus. Aí Isaías começou a pregar e elas endureceram. E o coração e aquela palavra endureceu. Não é essa a ideia. A ideia, como está lá em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é como uma espada afiada de 2 gumes. A palavra mostrou a verdade. A palavra trouxe à luz e mostrou a verdade. Desmascarou. É que eu não entendi. Não, você não pode dar essa desculpa não. Foi explicado,
foi mostrado. Ah, mas eu nunca ouvi. Também não pode dar essa desculpa não, você ouviu. Isaías esteve lá 50 e tantos anos lá pregando, anunciando, falando, ilustrando a verdade. A gente vai ver no decorrer do livro, quando Deus diz, olha Isaías, faz o seguinte rapaz, mostra na tua vida, você vai andar nu 3 anos no meio desse povo. Ah, pensou uma coisa dessa para um profeta, né? Um homem, pai de família. Você vai andar nu. Para quê? Para chamar a atenção, para ver se choca. Para ver se abre os olhos deles. Aí ele vai, por que você está nu, Isaías? Porque Deus vai fazer isso com vocês. Deus vai fazer isso se vocês não se arrependerem. O que eu quero mostrar com isso é que Isaías usou todas as formas que Deus lhe deu para deixar a mensagem clara. E mesmo assim o povo disse não. Então eu nunca ouvi, não, Isaías teve aí 50 anos pregando. Ah, mas eu não tive provas. Ah, ele deu provas e mais provas. Ah, mas eu não entendi, ele explicou preceito sobre preceito, como se ele estivesse ensinando criança. Ele explicou. Da mesma forma na época de Jesus. Ah, mas Jesus não deu nenhuma evidência, ele fez quantos sinais aí? Naquele dia, ninguém vai ter desculpa. Ninguém. E é isso que a palavra Isaías quer dizer. Ela vai desmascarar. Ela vai deixar as pessoas sem desculpas. Mas nesse texto também a gente tem uma expressão do que é fé. O que é fé? Fé é você ouvir, procurar entender, aceitar e mudar de vida e obedecer. Isso é fé, certo? Para ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se e ser salvo. Então se você só escuta, rapaz, eu escuto, eu entendi tudo, eu acho muito bom, eu concordo, é desse jeito, e sua vida? Minha vida está do mesmo jeito. Não foi salvo, porque não houve conversão, não houve mudança. É entender, compreender, aceitar e submeter-se, abandonar o pecado, voltar-se para Deus. E aí vai ser salvo, é o que está lá no texto, certo? Verso 10, no final. Ouvir com os ouvidos, entender com o coração, se converte e seja salvo, vai ser salvo. É preciso ouvir, é preciso entender, mas também é preciso se converter. Abandonar o pecado para seguir a Deus. Aí quando Deus diz isso para Isaías, ele pergunta, Senhor, até quando? Vai ser para sempre isso? Aí Deus responde, Isaías, até que o meu juízo seja todo cumprido. Até que as cidades fiquem desoladas, até que as casas fiquem sem habitantes, até que a terra fique de toda assolada, até que não haja mais pessoas no meio da terra, até que ela fique completamente desamparada. Deus está falando isso aí a respeito do povo de Israel. E mais ou menos 100 anos depois isso aconteceu. Houve mais chances, mais chances, mais chances, mais chances. E chegou uma hora que Deus disse, chega. E aí trouxe o exército babilônico. Destruíram a cidade. Levaram quase toda a população lá para a Babilônia. Um restante que ficou, fugiu para o Egito. E ficou pouquíssima gente naquela terra fértil, bonita e outrora tão bem habitada. Deus disse, até que isso aconteça, Isaías, vai ser assim. Até que o meu juízo ocorra, vai ser assim. No coração que fica rejeitando, o que chama ponto sem retorno, ponto sem volta. Alguém que escuta a palavra de Deus e rejeita, escuta 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 e rejeita. Chega um momento em que o coração fica tão duro, o ouvido tão fechado,
o olho tão cego que ele não consegue mais aceitar. É que na aviação chama de ponto sem retorno. Passei por uma experiência dessa quando aluno do seminário. Na volta dos nossos trabalhos práticos, a gente vinha num pequeno avião, aqueles aviões pequenos, dirigido por um missionário. E ele abastecia aqui, levava a gente. Depois pegava a gente e só tinha um lugar para abastecer de novo aqui. Então quando a gente levantava voo de lá, a gente já sabia. Ou pousa em Juazeiro ou pousa nos arredores. Porque se for até Juazeiro e precisar voltar, dá mais tempo não. Não tem gasolina suficiente. Então era preciso saber, depois que passa desse ponto, é sem retorno. E um dia, no inverno, ele viu cheio de nuvens isso aqui. E não era voo por instrumentos, era visual. E como nós estamos num vale cheio de montanhas, ele não podia simplesmente furar a nuvem, porque ele não sabia onde estava e poderia, ao furar uma nuvem dessa, encontrar uma montanha. Rodeou, ainda lembro até hoje, rodeou, falou, não vai dar não. E voltar para Campos Sales também não dá, porque nós já ultrapassamos o ponto sem retorno. O negócio é achar um outro lugar aqui por perto, que não é um campo, mas que seja uma fazenda, um mato, alguma coisa que dê para o avião pousar. E como vocês estão me vendo quase 40 anos depois, então é que deu certo, né? Mas é a ideia do ponto sem retorno. Passou dali, não adianta tentar voltar, não dá mais. É preciso ter cuidado com o coração. E nos dois sentidos, né? Alguém que não cuida do seu coração físico, deixa ficar endurecendo. Chega uma hora que não tem mais ponte de safena, não tem mais cateterismo, não tem nada disso que resolva espiritualmente também. Deus então chegou o momento e Deus disse, agora é só juízo. E aí ele disse, olha, e mesmo se ficar a 10ª parte, se ficar só 10%, ainda vai ser destruída. O meu juízo ainda vai cair. O pregador do Evangelho, o proclamador do Evangelho, precisa aceitar o desafio de proclamar uma mensagem que talvez vai ser rejeitada. Mas por último, o pregador do Evangelho deve aceitar o desafio de esperar a colheita, porque é assim que o texto termina. Como terebinto e como carvalho, terebinto e carvalho eram árvores grandes, que tinham troncos fortes, que cresciam muito alto e davam uma sombra. Mas a ideia é que havia uma floresta, é uma ilustração dessas árvores, terebintos e carvalhos, e que foram cortadas. O juízo de Deus veio e cortou todas. É o que Deus diz, é o que vai ser a nação. Uma floresta devastada, de árvores grandes, bonitas, mas que foram cortadas e só ficaram o toco. Mas aquele toco ainda tem vida. A semente santa é o seu toco. Ainda ficou uma semente. Ainda vai frutificar. Ainda ficou um remanescente fiel. É como se Deus dissesse a Isaías, ainda há uma luz no fim do túnel. Lá longe há uma luz. Lá no horizonte bem distante há uma alvorada se levantando que vai dissipar as trevas. No seu tempo você não vai ver isso, mas você deve continuar pregando, porque vai ficar um remanescente, um restante, uma semente fiel. O pregador do Evangelho precisa aceitar esses desafios, de representar Deus, de pregar uma mensagem que não é agradável, de submeter-se à rejeição das pessoas para quem ele prega, mas de saber, mesmo que não seja na sua época, mas numa época distante, a palavra vai dar frutos, a palavra vai frutificar. Isaías aceitou o desafio. Isaías manteve, mesmo sabendo que ia ser assim, ele manteve o eis-me aqui, envia-me a mim. Todos nós somos proclamadores do Evangelho. Todos nós precisamos manter este desafio
de representar nosso Deus, de anunciar para as nossas famílias, amigos, conhecidos, uma mensagem que não é agradável para eles. Todos nós precisamos nos sujeitar à hipótese, à possibilidade da rejeição, deles nos rejeitarem. Mas todos nós temos que aceitar também que Deus vai fazer a palavra frutificar. Conheço uma família em Juazeiro, cuja uma antepassada, que seria bisavó de uma geração hoje, aceitou seguir a Cristo. Na sua época, seus filhos não quiseram, seus netos não quiseram. Ela faleceu, mas hoje, boa parte dos seus filhos, dos seus netos, e inclusive ela tem bisneto que é pastor na região. O pregador do Evangelho precisa aceitar esse desafio. Mesmo que não seja no meu tempo, mas eu vou continuar pregando esta mensagem, porque Deus vai fazê-la frutificar. Nós, como igreja, precisamos aceitar esse desafio, de nos vermos como representantes de Deus. Não é apenas um local onde nos reunimos, mas somos um corpo que deve representar Deus aqui. Proclamar uma mensagem que não é agradável às pessoas. Sujeitar-se muitas vezes a ser rejeitado pela maioria das pessoas. Mas continuar com a certeza de que ou agora, ou mais tarde, ou até bem mais tarde, Deus vai deixar uma santa semente para crescer e dar frutos. Nós estamos quase 2.700 anos depois de Isaías e formamos a santa semente. Ele foi rejeitado há 2.700 anos atrás. Deixou o livro escrito e ainda hoje está dando frutos. Que essa esperança nos mantenha vivos e proclamando a palavra de Deus. Vamos encerrar com uma oração silenciosa aí no seu lugar. Você vai clamar a Deus que a palavra dele mude sua vida. Que a palavra dele converta o seu coração se ainda não é convertido. Converta o coração daquelas pessoas a quem você tem pregado. E vai clamar que essa palavra dê frutos e que Deus nos mantenha fiéis pregando. Após a oração silenciosa, podemos então fazer todo o protocolo de saída e que Deus nos abençoe.